Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que disse que a inflação deve ser tributada nos investimentos. Explicaremos a decisão e qual seria o impacto dela para você, investidor. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Inicialmente eu gostaria de trazer aqui para vocês a definição do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda. Esse imposto, tão conhecido de todos nós, ele está previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o imposto de competência da União, é o imposto federal, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido produto do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos. Proventos de qualquer natureza, assim entendidos acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. O que isso significa na prática? Significa que qualquer renda ou proventos sofrem incidência do imposto de renda como regra, de tal modo que indenizações, encargos de mora, ou seja, encargos decorrentes do atraso num pagamento ou devolução, não podem sofrer a incidência do imposto de renda porque não são efetivos acréscimos patrimoniais, são meras indenizações. Então, tudo aquilo que é indenizatório e não remuneratório, teoricamente não pode sofrer a incidência do imposto de renda, é algo que decorre da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Mas o STJ soltou uma decisão aqui, um tanto quanto controversa, mas eu já esperava que seria dessa forma, de que incide o imposto de renda, bem como a contribuição social sobre o lucro líquido, esta aqui para pessoas jurídicas, sobre a correção monetária de uma aplicação financeira. O que é uma correção monetária de uma aplicação financeira? Ela nada mais é do que uma recomposição, ou seja, uma indenização em razão dos efeitos inflacionários. Como assim dos efeitos inflacionários, Luan? Hoje, nós sabemos que a nossa inflação oficial medida pelo IPCA acumulada seria de 5,6%. Então, a correção monetária pelo próprio IPCA recomporia o seu investimento, a sua aplicação financeira, em 5,6% num período de um ano. Essa recomposição, essa indenização deve ser tributada? Na visão do STJ, sim, mas já vou detalhar melhor para vocês. Mas antes eu gostaria de lembrar que já passou a estar disponível o programa gerador do imposto de renda do ano de 2023, que se refere ao exercício fiscal de 2022. O prazo da entrega que começa no dia 15 e vai até o dia 31 de maio desse ano. E por mais que a nova regra dos R$40 mil já esteja valendo, a grande maioria das pessoas que investem tiveram rendimentos tributáveis e, portanto, estão obrigados a declarar no imposto de renda todos os seus investimentos, todos os seus bens e direitos, as suas ações e seus fundos imobiliários. Razão pela qual a nova regra da Receita vai beneficiar poucos investidores, essa que é a verdade. De qualquer forma, para te auxiliar e até fazer a sua declaração de imposto de renda, eu indico o Igor Contador. A página do Instagram dele é Igor_Contador, eu sigo a página dele, ele tem mais de 10 anos de experiência. Vou deixar aqui o contato dele na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele também tem um curso para te ensinar a declarar imposto de renda, mas ele também realiza esse serviço. Ele é um contador com muita experiência em renda variável, é meu contador pessoal. Com o trabalho dele você vai evitar qualquer problema com a Receita Federal, além do que, na minha visão, ele tem um preço competitivo. Igor Contador, aqui na descrição. Continuando aqui com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgando o tema 1160, definiu a seguinte tese que acaba vinculando os juízes de primeira instância. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto essas se caracterizam, legal e contabilmente, como receita bruta na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. Uma empresa de fertilizantes, num dos processos que foram julgados, até tentou sustentar que a correção monetária consistente na variação do IPCA nas aplicações visa simplesmente evitar o efeito corrosivo da inflação sobre o patrimônio, não sendo um acréscimo patrimonial efetivo, razão pela qual não poderia sofrer a incidência do IR, tampouco da contribuição social sobre o lucro líquido. Que lucro que houve, né? Mas o relator do processo entendeu que o contribuinte não teria direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, tanto da inflação ou da correção monetária, porque o que importa, na visão do ministro, é que o rendimento seja calculado a partir da diferença entre a situação inicial e final. Então não interessa se o seu ganho foi real. Tendo um ganho meramente nominal, ainda que inferior à inflação, então mesmo que você perca a inflação, se você teve um ganho, mesmo para fins de correção monetária, você sofre a incidência do imposto. Isso aqui, na minha visão, é um grande absurdo, já que, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo, o principal causador da inflação
inflação é o Estado a aumentar sua base monetária, então ele causa a inflação e ainda por cima tributa a inflação. Ademais, vimos na definição de imposto de renda, decorrente do próprio Código Tributário Nacional, que ele incide sobre efetiva renda ou acréscimo patrimonial, juros de mora, indenizações e, consequentemente, correção monetária, o que seria mais justo, por ser uma mera recomposição, não poderia ser considerado renda, ou seja, fato gerador do imposto de renda. É um grande absurdo. Mas, mesmo sendo absurdo, eu já esperava essa decisão, porque afinal, vocês acreditariam que o Estado iria contra o Estado? Quem remunera um ministro do STJ é a União. Então seria muito improvável uma decisão como essa, que geraria uma queda forte na arrecadação da União, que é o empregador do ministro do STJ. Na prática, é praticamente uma advocacia em causa própria. É muito difícil exigir o contrário. Até houve uma posição divergente ali, mas foi isolada. E perceba, a minoria aqui, que seria o entendimento da ministra Regina Helena Costa, foi o único bom senso que houve nesse julgamento, mas não prevaleceu. E esse tema não é tão tranquilo assim. O STF já julgou algo semelhante, dizendo que não incidem esses impostos. O IR é um imposto propriamente dito, já a contribuição social é uma contribuição social, né? Não entra como imposto, mas são dois tributos sobre renda. Eles não incidem sobre a Selic na devolução de tributos pagos indevidamente. Então, quando você tem um tributo pago indevidamente, você foi lá e pagou um tributo a maior ou quando não deveria, você tem direito à devolução do indébito. E essa devolução deve ser corrigida pela Selic. Afinal, se você não pagar, você também sofre encargos. E essa correção monetária, digamos assim, pela Selic na devolução, é uma mera indenização, segundo o STF, Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual não pode sofrer a incidência do imposto de renda. Esse entendimento foi razoável, já que não constituiria acréscimo patrimonial, mas no caso do STJ, eles entenderam de forma diversa, com um caso extremamente similar, mesmo fundamento. Veja como é extremamente casuístico, a depender da conveniência para aquele julgador. Veja que o STJ foi até contraditório, porque em outra decisão, dada no ano passado, ele disse que não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora devidos por atraso no pagamento de remuneração. Juros de mora também é uma indenização, assim como a correção monetária. Então, por que nesse caso não tem imposto de renda e no outro tem? Não há coerência. Mas é algo que eu já esperava, como falei para vocês. Afinal, quando você investe aqui dentro da plataforma do Tesouro Direto, ao procurar aqui um investimento como Tesouro IPCA+ 2029, quando o imposto de renda incide sobre essa rentabilidade, que seria de IPCA mais 6%, o imposto de renda não incide apenas sobre a taxa pré-fixada desse investimento híbrido, incide sobre a rentabilidade global, inclusive a do IPCA, que é uma mera correção monetária. Então, o que seria o mais correto? Seria deduzir da base de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos desse investimento a variação do IPCA, que é mera correção monetária, ainda por cima manipulada pelo Estado. Mas não é assim, razão pela qual se diz que você é tributado pela inflação. Então, a vida do investidor, do indivíduo, não é nada fácil. E ainda há aqueles que querem a tributação dos dividendos, quando você, na verdade, até com amparo em decisões judiciais, sofre tributação na inflação. Muito cuidado para um dia você sequer ter a possibilidade de ter algum ganho real efetivo e apenas o Estado. Quando na prática, quando você investe só em renda fixa, já é praticamente assim. De qualquer forma, não há muita saída, afinal, é melhor investir do que não investir. Porque não investir, além da inflação, você ainda continua sendo tributado. Nesse caso, ainda há a possibilidade, eventualmente, de levar essa questão para o STF, mas provavelmente ele não vai entrar nesse mérito, que seria matéria infraconstitucional, ou seja, que não atinge diretamente a Constituição, mas sempre há alguma surpresa. De qualquer forma, por hora, imposto de renda incide sobre correção monetária. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa decisão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!